Francisco de Assis, capítulo 1, o apóstolo João, parte E. Pátios foi discípulo de João Evangelista, dos mais integrados em sua missão divina. Aprendeu com o grande vidente o que nunca sonhara existir. As leis mais sutis da natureza e, acima de tudo, aprendeu a amar. Foi quem mais assimilou a fala do Mestre. Poderia ter falado muito da vida e obra do apóstolo do amor, mas, se assim não o fez, foi por não ser esse o seu compromisso. Pai Francisco, quando era conduzido pelo discípulo à ilha de Patmos, encontrava nas sutilezas espirituais o ambiente de êxtase e avançava para a plenitude do amor. Ficava como se fosse um sol, e a sua claridade ofuscava qualquer mortal. Patmos parecia outro país, uma cidade espiritual. Falanges de espíritos superiores percorriam todo o ambiente do agreste sítio, preparando-o para o grande evento dos céus com a terra. Quem presenciasse ao espetáculo, como aconteceu com Pátios, diria que o velho apóstolo perdera o corpo físico, apanhando outro sobremodo excelente. Dir-se-ia que os engenheiros siderais estendiam uma gama de fluidos naquela pequena terra cercada de águas, em defesa de determinados ataques das trevas. Sabe-se que qualquer magnetismo inferior que se aproximasse de Patmos era imediatamente desintegrado pelos poderes da luz. E o lugar escolhido para a grande revelação oferecia sensibilidade maior às conversações dos dois, discípulo e mestre. Em nome de Deus, Pai Francisco escrevia tudo o que presenciava naquele pedaço de vulcão extinto. Os fenômenos exteriores eram revelados por Patmos, mas nem tudo ficou registrado no Novo Testamento. Havia impedimentos, como há até nos dias de hoje, talvez necessários a uma ordem divina, no divino concerto da vida. Seres translúcidos iam e vinham, visivelmente como se estivessem passando de uma dimensão a outra, com a facilidade de grandes mágicos que fazem aparecer e desaparecer as coisas. Nos 7 anos vividos na Ilha Sagrada, que se tornou palco dos mais sensacionais acontecimentos entre o céu e a terra, Pai Francisco ficava sabendo o que se passava no mundo cristão e enviava seus recursos para todas as igrejas nascentes e pessoas em dificuldade. O barco do resgatado da lepra corria o Mediterrâneo como um raio, pela força dos 2 escravos, corpulentos como um deus. E o velho apóstolo, na hora das suas conversações com um companheiro, fazia questão de que os escravos ouvissem, mesmo que pouco entendessem das coisas espirituais. O ouvido não deixaria de acionar a máquina mental para que essa gravasse o que via e ouvia, a fim de que, no futuro, fossem aproveitadas e não perdidas as belezas da vida. Certa ocasião, alta madrugada em Patmos, o vidente ouviu Cristo falar-lhe com todo o empenho: João, vai para Éfeso e depois vem ter comigo. Que a paz seja contigo. O apóstolo desembarcou-se do transe mediúnico, pensou bastante no que ouvira e sentiu que se aproximava do fim das suas atividades, na borbulhante cidade da Ásia Menor. Sentiu por um momento apego àquela região, sentiu saudades do povo que o amava, das igrejas que sustentava e com as quais difundia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, o mesmo instante, reconheceu que nada se acaba e que tudo é de todos, nas bênçãos do divino doador do universo. Olhou para as estrelas
que já se despediam da visão humana, e deu o último sorriso em Patmos, agradecendo por tudo que recebera por misericórdia de Deus e por intermédio do Cristo. Entrou no barco sem tirar os olhos da ilha que, cada vez mais, ficava distante. Lágrimas deslizavam em suas faces queimadas e quase sem sensibilidade pelo estirão dos anos. Os escravos remavam o barco com habilidade e presteza. Tinham prazer em obedecer aquele homem que se consumia ao peso dos evos. Pátios, muito sensível, principalmente quando se tratava de Pai Francisco, não suportou mais o disfarce. Destampou-se em pranto ao ver o seu grande mestre mudo e pensativo. No entanto, a educação fez com que tudo ocorresse em silêncio. Riscos enormes se faziam nas águas de um lado e de outro, e foram aumentando como por encanto. Dir-se-ia uma corrida olímpica ante a flor marítima. Os sinais se faziam mais visíveis para que o mundo soubesse da participação de outro reino da vida, que não os dos homens, mostrando a gratidão pela flor do Cristo, que se chamava João, filho de Salomé e Zebedeu, integrado no Cristo pelos vínculos do amor, era um cardume no maior cortejo de todas as eras da história. Levavam os peixes o manancial de amor às margens do grande mar para as últimas despedidas. Alguns deles faziam evoluções sobre as águas, mostrando-se como flechas deslizando no mundo líquido, dando o que tinham em favor daquele que lhes dera muito mais. De súbito, os componentes do barco notaram uma nuvem cobrir a embarcação com uma sombra amiga, despejando um hino, como se fosse uma orquestra clássica executando áreas de compositores famosos. Os homens ergueram os olhos e contemplaram, estáticos, um bando de aves que não se esquecera de proteger, como a aviação moderna, o grande comandante da caridade e do amor, da humildade, da paz. A ilha desaparecera da visão humana, ficando somente as lembranças. Os fatos ficaram gravados nas consciências para nunca mais serem esquecidos e para que algum dia o mundo pudesse conhecê-los pelas bênçãos do mesmo cristianismo restabelecido no regime do progresso. A vida é igual ao sol que nasce e se põe, obediente a determinado espaço de tempo para tornar a renascer. Nada morre, eis a nossa alegria. Tudo viveu, vive e viverá sempre. Deus é a realidade cósmica, sem disfarces, e o Espírito é o cinetismo divino que nunca para. O sofrimento anda de braços dados com a ignorância, que é uma roupagem que o tempo troca por outra, empenhando-se cada vez mais com a verdade. A igreja de Éfeso era uma das 7 mencionadas no Apocalipse e pela qual João tinha especial carinho, principalmente porque Paulo, com quem muito aprendera, endereçara muitas cartas a essa casa de Deus, por ordem do Cristo. Em Éfeso, certa noite, pediu a Patmos que o levasse ao templo cristão, como que se despedindo dos companheiros frente a frente. Pai Francisco era muito conhecido pelos frequentadores da igreja, para os quais a sua orientação era uma segurança em todas as ordens de problemas. Abençoava as águas e impunha as mãos, sem que os fenômenos de cura se processassem por seu intermédio, para não tumultuar a sua vida, que fora escolhida para outra missão. Em se findando aquela, no entanto, explodiram em João todas as faculdades, para a glória do Evangelho e a paz de todos os corações. Embora muito procurado, não falava em público e, quando solicitado para isso, somente orientava na estrutura doutrinária, mas naquela noite queria falar para recuperar o quanto ficara calado por ordem da divina providência. Naquela noite memorável,
A igreja estava cheia como nunca estivera antes. Sobravam pessoas de maneira a encher um grande pátio que se estendia em frente ao templo. Parecia uma comemoração das mais dignas, e na realidade era, pois seria o último dia em que Pai Francisco viria em presença física à igreja de Éfeso. O guia espiritual de Éfeso, Estóbulo, fez com que chegasse os guias espirituais de cada cristão, um anúncio que registraram intuitivamente a necessidade de ir à igreja de Deus naquele dia. E se avolumou tanto o número de encarnados como de desencarnados para ouvir e sentir a presença iluminada do grande astro do cristianismo, a última estrela apostólica a desaparecer dos céus dos cristãos. Éfeso foi a escolhida para o fechamento do Evangelho da vida. João iria escrever as últimas palavras da Boa Nova em uma das 7 igrejas da Ásia, entregando ao povo, não só aos frequentadores das 7 casas de Deus, mas ao mundo inteiro, o testamento de Jesus Cristo, a herança de luz a todas as criaturas visíveis e invisíveis. Deixaram-no sozinho na mesa por respeito à sua veneranda figura e por impulso do coração que desconheciam. 21 mulheres cantaram um hino, Vinde, Senhor, quebrando o silêncio reinante. A massa de cristãos permanecia na expectativa, porquanto nunca vira Pai Francisco se assentar àquela mesa. Sempre se esquivava das comemorações, porque naquele dia estava sozinho na tábua sagrada? Para dizer o quê? E o velho apóstolo do Cristo, com quase 100 anos de idade, irradiava a pura paz. De vez em quando, perpassava os olhos na massa comprida de almas, e parecer-nos-ia que de dentro do seu peito, partindo do centro do coração, saíam 2 mãos de luz, abençoando todas as criaturas ali postadas em posição de respeito e ansiosas para ouvi-lo. Pai Francisco achava-se envolvido num jogo de claridades que se desfaziam no espaço, deixando a impressão de que envolvia toda a terra, senão a humanidade inteira. A lucidez do homem de Deus era incomparável. A alegria em seu íntimo começou a desabrochar como uma barragem que não suporta o peso das águas e avança em todas as direções. Ele falou compassadamente: a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, esteja com todos, e que as bênçãos de Deus se façam em todos os corações para sempre. Mudando a entonação da voz, prosseguiu: o Verbo Divino se fez presente na figura inesquecível de Jesus, nosso amado Mestre, na Palestina, quando se derramaram em toda a terra claridades imorredoras. Presenciamos ao maior espetáculo da face do planeta, por bondade do ceareiro de luz de todas as épocas. Em Jesus Cristo se fundiram todos os profetas, todos os videntes, todos os místicos, todos os santos, todos os filósofos, senão todas as leis. E desta fusão celestial nasceu a maior das realidades sustentadoras da vida, o amor. Ele é o amor de Deus presente na terra, é o canal da vida, é a verdade se dividindo de acordo com as nossas necessidades. Eis que é o nosso dever segui-lo com fé, com coragem e com dinâmica apropriada ao crescimento de todos os sentimentos que condizem com os preceitos mencionados pela Boa Nova do Reino de Deus. Alguns mencionam-me como sendo uma árvore, da qual muitos aproveitam a sombra e retemperam as suas energias. Acho que todos nós somos árvores de Deus, em crescimento no solo terreno. Quanto a mim, sou um arbusto a que a natureza requer mudanças, a que já expediu aviso de desapropriação do lugar que ocupo, para que outros, com mais fulgor, nasçam para a maior riqueza da vida, produzindo sementes mais valiosas do Evangelho, enriquecendo conceitos que ainda não podemos ouvir, repartindo dádivas
que ainda não podemos receber. Parara de vez em quando e, no silêncio, a voz de Pai Francisco parecia percorrer os espaços em cadeia, repetindo-se milhões de vezes para não ser esquecida e para que o registro cósmico se apoderasse dela com maior nitidez. E recomeçou: Filhos meus, hoje nós vamos conversar sobre a fala de Paulo, o grande apóstolo de Jesus, que fez conhecido o Evangelho na terra e as culminâncias dos céus. Paulo, com o seu dinamismo, não se esqueceu da igreja de Éfeso e certamente de seu povo amável. Vamos reviver o campeão da Boa Nova do Cristo, para que o Cristo resplandeça em nós, por graça do Senhor. A mente do apóstolo foi ficando do tamanho de uma tela cinematográfica. Notava-se como um filme o desfile das maiores personalidades do livro sagrado, começando pelos profetas de renome num cortejo esplendoroso. Apareceu nessa projeção até Gamaliel, o preceptor de Paulo, o neto amado de Hilel, grande sábio do Oriente. Desfilaram no seu mundo mental todas as personagens do Novo Testamento. Luzes intercambiavam-se em todas as direções, focalizando cada personagem em particular, causando prazer ao último dos apóstolos na cidade de Éfeso, na igreja famosa daquela localidade. João Evangelista, Pai Francisco, para aquele povo humilde e para nós outros, do mundo espiritual, representava a última estrela da constelação cristã que estava fora do conjunto, prestes a subir para a comunhão espiritual dos anjos. A penúltima criatura a entrar no vasto salão da igreja nascente, em trajes deslumbrantes, foi Maria, mãe de Jesus. A princípio, surgiu como se fora a Mãe Santíssima, a quem os anos impuseram dificuldade no andar. Depois, começou a se transformar numa linda jovem. Apareceu como uma estrela de primeira grandeza, com outras estrelas menores a embelezar o cortejo divino. Antes que ela pisasse no solo material do templo, estendeu-se, pela força de alguma mente adestrada em criações espirituais, um tapete de luz, de um verde seda com estrias de azul encantador, com franjas douradas e raios de sol nascente, bafejando a casa de Deus com um perfume desconhecido dos mortais. Ao tocar seus lindos pés no tapete, uma música de colocar qualquer espírito em êxtase se fez ouvir, vasculhando o infinito em busca de Deus e da própria vida. Alguns instantes depois, se notava no crânio do gigante Evangelho uma força descomunal. Buscava alguém mais para o coroamento da festa, mas este não apareceu. As faces do velho discípulo inundaram-se de lágrimas, como nunca acontecera em sua vida. Seu cansado coração parecia um astro de luz própria pela alegria que irradiava. Seu córtex cerebral era uma chama em profusão. As células nervosas cadenciadas pareciam pratos de luz, intercambiavam energias, elevando a lucidez do discípulo do Mestre ao ápice que uma consciência terrena pode captar e conceber. O silêncio era o clima de grande expectativa e respeito. Pai Francisco, num gesto gracioso, tirou de uma bolsa de couro um pergaminho já meio gasto pelo tempo, mas que ainda conservava as letras vivas. Era uma carta escrita por Paulo aos companheiros da igreja de Éfeso, que o velho guardava como relíquia e trazia ao lado do coração, naquela noite inesquecível, e ia entregá-lo aos cuidados de uma das 7 igrejas da Ásia, como sendo uma bênção de luz para todas as orientações, e começou a ler com emoção. Depois de lida a epístola de Paulo aos Efésios, comentou: Paulo, o apóstolo do Cristo, em nome de Deus nos saúda, desejando a verdadeira paz.
e mostra-nos de maneira compreensível e justa o quanto o Pai Celestial nos cerca de bênçãos, as quais nos fazem compreender os meios de nos libertarmos dos inimigos, não somente daqueles que, por nossa fraqueza, julgamos que o sejam. Diz Paulo, com toda a sua irrepreensível autoridade espiritual, que o Pai nos criou entregando-nos a Jesus Cristo, para sermos santos, para nos tornarmos espíritos superiores, como cidadãos universais, dignificando a própria vida pelo amor e pela graça. Eis que sem o combate a certos inimigos existentes dentro de nós, torna-se impossível alcançarmos essa misericórdia, essa felicidade, e tais demônios se acham ódio, vingança, inveja, ciúme, malquerência, estupidez, maledicência, orgulho. O nosso esforço deve ser no sentido de não fazermos aos outros o que não aceitamos para nós. Seremos redimidos, isto é próprio da justiça divina. Contudo, essa redenção tem um preço bastante alto no câmbio da lei, o esforço próprio. Fora disso, como nos libertar da ignorância? Deus derrama todo o bem sobre as criaturas da terra. No entanto, cada um assimila de acordo com a sua capacidade. Ele daria a uns menos do que outros? Não. Nós é que não suportamos bênçãos maiores do que as que recebemos das mãos do divino doador. É comum ouvirmos que Deus tem privilegiados aos quais se revela. Como se enganam. Todas as qualidades estão dentro de nós. As portas para o infinito se abrem dentro do coração pelas mãos da lucidez racional. A faculdade de ver não constitui o ideal, e sim a que nos mostra o céu e que nos torna anjos. A verdadeira esperança é a certeza absoluta que sentimos dentro da alma. Esta é a maior evidência de todos os tempos. A herança a que somos predestinados pela misericórdia do Senhor é a herança divina, que a traça não corrói, nem o tempo consome, nem a ferrugem desfaz. É a herança da tranquilidade de consciência, é a riqueza da alegria, é a abundância de felicidade. Todos nós que aqui nos reunimos nesta noite memorável, se soubermos alimentar a fé, a confiança nas promessas do Evangelho e lutarmos contra a nossa natureza inferior, vencendo as dificuldades que ela nos impõe, alcançaremos a paz do coração. Esse é o penhor da nossa herança em Cristo. É a maior realidade que podemos atingir no mundo, conhecer a nós mesmos, conhecendo o Cristo, que mora fora e dentro de cada um. O apóstolo dos gentios, como é chamado Paulo, ainda para nos cercar de cuidados especiais, ora por todos nós, nos ensinando igualmente a orar. Em tudo dai graças a Deus por ser a sua vontade soberana, e nos concita a oração que nos proporciona um bem-estar indivisível pela força da fé em comunhão com o amor. O Senhor intercala nas bênçãos, respondendo às súplicas, uma energia que dá ao coração olhos secretos para que veja tudo e sentimentos inexplicáveis para tudo compreender com a rapidez de um raio. Deus não sustentou Jesus, seu Filho amado, em todas as dificuldades. Não deu poderes celestiais para que ele curasse e desse vida a quem quer que fosse escolhido para isso? Este mesmo Cristo, andarilho do infinito, na graça do Pai Celestial, nos deu a vida quando estávamos mortos na ignorância e no erro. Veio, por misericórdia de todas as instâncias dos céus, para nos mostrar os caminhos que deveríamos trilhar e, acima de tudo, para nos ensinar com habilidade a mansidão, os preceitos libertadores, como segurança para a nossa jornada evolutiva. Éramos tentados por companheiros que tínhamos como demônios. Neles despejávamos todas as culpas, esquecendo que, por lei, animam-nos somente
aqueles que pensam da maneira que pensamos, que sentem o mesmo que sentimos e que falam do mesmo estilo que falamos. As culpas são divididas. Façamos, pois, a nossa parte. Ergamos a nossa moral, ajudando assim o surgimento da conduta alheia, que se encontre vinculada à nossa, por sintonia que o nosso coração plasmou e a chuva mental irrigou no passar dos tempos. Meus irmãos, se nos unirmos ao Cristo, começando por este templo sagrado, e entendermos o ideal de nosso Senhor para conosco, é certo que seremos todos salvos por essa avalanche doutrinária, disseminada por aquele que era desde o princípio acelerada pelos santos apóstolos do Nazareno. A presença do Cristo em nós é realmente motivo de glória, pois fora do amor não haverá solução para o mundo, nem para a humanidade. O Evangelho é Deus se manifestando na terra como força divina. Ninguém o destruirá. O próprio tempo e o progresso são meios grandiosos para conservá-lo e engrandecê-lo para a eternidade, porque é a concentração de todas as leis e de todos os profetas. É a síntese enfeixada por amor, na expressão de um testamento que todo o rebanho, todas as gerações herdarão. Foi feito por Deus pelas mãos do Cristo. Lembremos sempre o que éramos antes, na condição de gentios distantes do nosso Salvador. Hoje, pela presença do seu amor, por sua incomparável bondade, através do empenho gigantesco de Paulo e de outras mãos amigas, novamente despertamos no Senhor e a nossa visão se alegra, porque estamos vendo os céus se abrirem pelas promessas. É Jesus a nos convidar a todos para o grande festim das bodas celestiais. Estamos unidos pela cruz, não aquele madeiro que o nosso Mestre carregou no Calvário, do qual fui testemunha, mas a cruz dos testemunhos e da luta empenhada na vitória. A persistência no bem nos dará a ventura plena do amado Cordeiro, a obediência a Deus e na fé sem limites, da suprema segurança com o amor. Foi derrubado o muro que separava os céus da terra, e depois da vinda do Messias, anunciada pelos antigos profetas, foi liberado o intercâmbio entre um plano e outro, entre os homens e espíritos. Foi desatada a fé da vida futura e as criaturas são conscientizadas de que ninguém morre. A vida se encontra estuante em toda parte. A boa nova do reino iniciou a destruição da inimizade, fez surgir o perdão e a fraternidade começou a invadir os corações. Pai Francisco silenciou um pouco. Estava como que uma estopa inflamada, acesa na luz espiritual. Não se mostrava cansado. Era incrível a resistência do ancião do amor. Contemplava com alegria indivisível as duas plateias, confirmando o que falara Paulo na carta aos Efésios, da assistência do Senhor aos que se unissem à verdade. Ali estava com a comprovação. Sorveu um gole da água e respirou profundamente. Os assistentes estavam todos alertas, ninguém dormia, atentos à palestra do apóstolo, que nunca falara na igreja, mas que, naquela noite, mostrava o quanto conhecia a doutrina do Cristo na mais profunda essência. Doentes de todas as espécies amontoavam-se nos corredores do casarão. Homens, mulheres e crianças suspiravam, tomados de fé, esperavam por intuição que Pai Francisco, ao terminar sua pregação, dar-lhes-ia a bênção e quem sabe, nunca morrem as esperanças e Deus poderia operar o milagre por intermédio daquele pastor de almas. Meus filhos, continuou, já me encontro no fim da estrada, que, por assim dizer, é a vida. No entanto, mesmo sendo poucos os instantes, alegra-me
viver esta festa espiritual que nos foi dada por misericórdia de Deus. Pode ser a nossa despedida deste mundo, que me foi uma escola valiosa e tenho a certeza o será para todos. Tudo, meus queridos, na Terra constitui peça valiosa na engrenagem da evolução. A nada poderemos amaldiçoar por não entendermos a função das coisas no aprimoramento das criaturas. Ninguém é culpado da nossa ignorância, nem mesmo nós. Esta é a lei em todos os espaços do infinito, tendo Deus como seu feitor sábio e justo. Paulo nos envia orações a fim de que desperte em nós o homem interior, que sejam liberadas as forças internas e confia em que a aceitação do Evangelho pelos Efésios seja como um toque de despertamento nas qualidades que dormem em cada criatura, anunciando que o Cristo chama todos para a operação urgente nos campos do aperfeiçoamento. Eis que ele bate às portas de cada um que tem nas mãos o segredo de como abri-las, desejando que a Igreja seja sustentada pela fé divina e humana, que andemos unidos pela fé e que pela graça do Senhor nos compenetremos dos nossos deveres perante Deus, a família e os semelhantes, respeitando os direitos do próximo, repartindo com alegria aquilo que temos para dar. Devemos nos tornar um só corpo e um só espírito no vínculo da paz, e confirma com veemência o que for anunciado por Moisés. Há um só Deus sobre todas as coisas, ao qual devemos amar com todas as nossas forças e o nosso interesse. Passou, em seguida, a discorrer sobre os serviços dos filhos integrados no ministério do Mestre. Apontou as regiões inferiores para os que não têm responsabilidade e preferem a inércia ao trabalho. Propôs uma regra saudável, a fim de que a vaidade não desfigure as belezas das atitudes evangelizadas. Deu firmeza ao tom da voz e continuou com delicadeza. Amados, a santidade cristã é contrária à corrupção, cuja ignorância segrega e abafa os poderes do Espírito, desnorteando igualmente os sentimentos mais velados. Foi nesse sentido que o Cristo veio atear fogo e tem pressa que ele se alastre. Aproxima-se o tempo da queima do joio no meio do trigal de Deus. Nós somos as plantas nascentes na lavoura do Mestre, e ele, o jardineiro da criação. É necessário que nós nos despojemos do homem velho, para que a juventude nos revista de ânimo nos serviços do bem. Que a beleza contorne toda a nossa forma, mormente no que tange à moral e às atitudes, e que nunca sejamos insensíveis às necessidades dos outros, à dor alheia e aos infortúnios ocultos. Busquemos, pois, a santidade. Ela é a pureza que nos comove até a alma, porque é o amor nos convidando à serenidade constante. Trabalhar em benefício dos outros é certamente ajudar a nós mesmos, porque estamos ligados uns aos outros por laços indestrutíveis. E o amor de Deus para conosco corre por esses fios vitais que fazem a humanidade uma constelação, o cúmulo de estrelas humanas se interliga por lei de justiça e necessidades, de uns para com os outros. Conclama-nos o homem de Tarso, que aquele que rouba não deve fazê-lo mais. O que despreza o trabalho honesto, revista-se de honestidade. Aquele que se ia por qualquer motivo, que se esforce para perdoar. E quem cultiva a melancolia, já ao amanhecer do dia, que haja como o sol, despejando raios de alegria ao terminar da madrugada. Não deixemos que os pensamentos se desprendam dos lábios, sem que antes tenham sido analisados, para que o escândalo não se processe por nós e perturbe os outros.
É indispensável que imitemos os santos, que imitaram Cristo, que imitou a Deus. A cobiça nos engana e a transitoriedade da falsa virtude nos esmorece diante da vida. Toda aquisição duradoura requer tempo, e o tempo busca espaço e este apura as coisas para que elas sejam permanentes. Meus filhos, abandonemos as trevas que escurecem os nossos sentimentos, que esmorecem a razão, que incentivam a tristeza. Basta pensarmos na máxima divina: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Para sermos ajudados e entender a nossa missão, não é preciso que tudo abandonemos para seguir o Cristo. Isso seria sairmos de um extremo para o outro e ficarmos no mesmo modo que antes. Sensato é que usemos tudo com nobreza de sentimentos, tendo o Mestre como filtro, a fim de que tudo nos chegue com pureza e dignidade. Quantos maridos nos ouvem e quantas damas nos assistem, filhos, servos e senhores? A todos aconselhamos que amem uns aos outros como Jesus nos amou, ou que, pelo menos, tentem, sem interrupção, fazer isso em nome da paz. Esta é a maior armadura que nos protege contra qualquer investida da ignorância ou de inimigos que queiram se apossar de nós, procedentes do exterior ou oriundos do coração. Pai Francisco, todo iluminado e sorridente, levantou a destra, abençoando a todos no mais profundo gesto de amor. Relanceou os olhos úmidos e, num rápido manejo de olhar, percebeu quantos irmãos ali estavam bebendo as suas palavras, guardando-as como relíquias de um novo círculo de grandezas espirituais, sob a égide do Príncipe da Paz. Pôs as suas mãos enrugadas, mas ágeis, no tosco banco para levantar-se e, com grande espanto, percebeu que o seu mestre lhe ofertava ajuda, como acontecera com ele na subida do Calvário. De fato, Pai Francisco carregava a pesada cruz, fardo já bastante incômodo que era o seu corpo. Cresceu a sua alegria e, caminhando, sentiu o Cristo tomando-lhe as mãos e ocupando a sua mente. Desconhecia ainda a vontade de Deus naquela noite, mas esta logo se fez entender. A figura respeitável do venerando Senhor de Pátimos passou pela multidão e foi em busca dos enfermos que se comprimiam em torno do templo de Éfeso. Seus discípulos o acompanhavam sem coragem de tocá-lo. Queriam expressar suas presenças, mas sem querer se misturavam a todos os efésios e beberam a água divina que fluía naquela noite. Leve perfume se fazia sentir na grande extensão por onde Pai Francisco passava. Falanges de espíritos puros operavam entre a multidão pelo comando do Senhor, restabelecendo corpos, aliviando mentes desequilibradas e afastando espíritos imundos das criaturas sofredoras. Ouviam-se vozes abafadas agradecendo a Deus pelas curas. Outros largavam, de repente, as suas muletas. Crianças eram suspensas no ar em agradecimento. Pai Francisco, compassadamente, tomado pelo divino amigo, tocava pelas pontas dos dedos os enfermos e os curava instantaneamente. A noite ocorreu sem que ninguém percebesse. O canto dos pássaros anunciava o amanhecer de novo dia. Os discípulos do apóstolo avançaram para protegê-lo e suspenderam-no diante da multidão, carregando-o sem nenhuma reação sua. O povo aumentava a igreja de Éfeso e a notícia corria como a luz. Pai Francisco, já em casa, foi cercado de todos os cuidados possíveis. Levaram-lhe todos os tipos de alimentos e sucos, mas a tudo ele recusava. Os discípulos conheciam a grandeza do seu mestre pela vida que levava e pelo amor que vivenciava. No entanto, nunca pensavam que poderia chegar a tanto a sua grandeza.
a igreja de Éfeso foi visitada por toda a população que ainda respirava as fragrâncias celestiais, impregnadas no ambiente pelos benfeitores da eternidade e pela presença do maior Espírito que aquela terra conheceu, lhe servindo de berço por misericórdia de Deus. O último dos 12 não precisava fazer recomendações de sentido doutrinário, pois aqueles homens guardavam no coração o tesouro que ele ofertara com amor e carinho. A caravana celestial ainda não subira aos céus. Acompanharam o vidente de Pátimos aos seus aposentos, observando as evoluções na dimensão que lhe competia permanecer. Recostado num velho leito, sentiu o pai Francisco forte estalo dentro da cabeça, e eis que se encontrava de pé ao lado do velho corpo que começava a afrouxar os nervos. A sua lucidez se dilatou, ganhando imensurável amplitude. Nenhum dos espíritos presentes operou em favor do apóstolo, uma vez que ele mesmo se recompôs, respirou em ritmo encantador, por ação de sua fabulosa mente, acumulou em torno de si recursos espirituais, restabelecendo todas as suas energias, forças e, em segundos de operação ágil, com as forças renovadas, se libertou do fardo físico. Palmas de luz se faziam ouvir. Era a entrada triunfal de João Evangelista no mundo espiritual. Ouvia-se deslumbrante hino anunciando o regresso de mais um soldado da refrega humana, que deixara na terra o testemunho de que somente o amor vence a todas as dificuldades, curando enfermos e distribuindo paz às criaturas. João é abraçado por toda a corte celestial, primeiramente por aqueles que foram seus pais na terra, Salomé e Zebedeu. Depois surgiu Maria no esplendor de sua beleza e graça divina. O profeta da ilha agreste, ao vê-la, caiu de joelhos beijando-lhe as mãos de luz, e ela osculou os seus ondulados cabelos de neve. O apóstolo regressou ao passado e ouviu novamente, com todos os contornos dos sons que antes registrara: mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. E ao sair daquela efusão de amor de mãe e filho espirituais, deparou com Paulo e Jesus, jubilosos pela vitória do apóstolo. Quando quis ajoelhar-se novamente, não o conseguiu. Paulo tomou-o em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol com um cortejo de estrelas, rumo ao infinito. Era, de fato, a constelação espiritual em busca do seu pouso cósmico. João Evangelista retornava ao colégio apostolar de Nosso Senhor Jesus Cristo.